Pessoal, eu gostaria agora de fazer uma dinâmicazinha aqui para vocês pelo seguinte. Quando a gente fala em densidade do solo, porosidade total, macroporos, microporos, a gente fica fazendo conta, usando equação, e aí a nossa cabeça quer decorar aquilo. E não é por aí. Aí você não visualiza, você não consegue enxergar. Então, vamos esquecer as contas e eu prometo para vocês que o copo vai ensinar muito pra gente hoje, tá? Eu brinco que na agronomia, como que o copo ensina a gente, né? Então, gente, nós vamos entender agora o que é e como eu calculo. E sem precisar de conta. Combinado? Então, eu trouxe aqui, ó. Peguei, isso aqui tem 1,5 litro de água, tá? Então, nesse 1,5 litro, eu vou dividir em 2 copos. Eu até fiz uma marquinha aqui para facilitar. 500 ml, né? 500 mililitros, a milésima parte do litro. Ou seja, 500 de mil, meio, né? Meio litro, 500 ml. Então, vamos colocar aqui. Mais 500. Garrafa de 1,5 litro, sobrou meio litro aqui, mais 500 ml. E aqui, gente, eu peguei a mesma garrafa, tá? A mesma garrafa. Estava pensando nessa aula ontem, fui lá comprar as garrafas para fazer. Então, a mesma garrafa que eu peguei aqui, só que eu coloquei essa linha onde dá 1 litro. Então, eu tenho 1 litro de solo, ou 1 decímetro cúbico, tá? Decímetro, a décima parte do metro, 10 centímetros, né? 10 por 10 por 10. Só que ela é redondinha, né? Então, se eu colocasse numa caixinha cúbica, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Bom, e agora, gente, vamos olhar o seguinte, ó. No solo, quais são as propriedades que são importantes para nós? Um solo, só ele sozinho, a planta sobrevive, ela produz, sem água e sem ar no solo? Nós precisamos de duas coisas importantes. A água é importante, mas a aeração também. Lembra que eu falei que essa disciplina se chama irrigação e drenagem? Se eu só colocar água e não deixar espaço nenhum para ar, a planta morre. A única planta da nossa área, da área agronômica, que sobrevive em condições de solo saturado é o arroz por causa do aerênquima, né? Ele consegue ciclar o oxigênio desde das folhas até as raízes e assim por diante. O resto, planta aquática, ele não tem interesse comercial, interesse na nossa área, digamos assim. Basicamente só o arroz, por isso que o arroz é inundado, é um sistema de irrigação que ainda se usa muito, que é a irrigação por inundação, se o solo permitir, né? Bom, então, nós vamos falar disso mais para frente, nós vamos aprender como que calcula, inclusive, esses sistemas. Mas, quando eu coloco água, então lembra, 500 ml de água em 1 litro de volume de solo, né? Eu vou colocar devagar aqui porque o correto seria umedecer esse solo de baixo para cima, para que o ar saia, para que eu consiga expulsar todo o ar. Então, às vezes, vai ficar um pouquinho de ar ainda, tá? Então, eu vou esperar essa água descer. Primeiro eu vou fazer aqui com a areia e depois com o solo que eu coletei aqui na área para cima do laboratório ontem, ok? Bom, aqui é uma areia grossa, pura areia, né? Não tem argila nela, e o outro solo tem argila, um solo argiloso. Agora, o solo argiloso ele só tem argila? Não, por isso que a gente sempre, até a hora que o cara vai comprar uma fazenda ou precificar uma área, ele vai falar assim, qual que é o teor de argila, né? Aquela preocupação em sempre, quanto de argila tem esse solo? Por quê? Muito porque, gente, no passado, a gente só valorizava os solos com teor de argila um pouco maior. Nós não valorizávamos os solos arenosos, que agora, nos últimos anos, 10, 15 anos para cá, que se descobriu como cultivar melhor esses solos, colocando mais material vegetal, colocando capim
para formar material orgânico que depois de decomposto vai se tornar matéria orgânica. E matéria orgânica ajuda a segurar a água. Mas na areia, a areia não segura a água drena pela areia muito rápido, muito fácil, né? Bom, vou colocar mais um pouco. Acredito que vocês estejam vendo aí, né, o perfil umedecendo do solo. Então, de novo, lembrando, 1 litro de volume de solo. Agora a gente está colocando meio litro d'água nele, né? Meio litro em 1 litro representa uma proporção de quantos por cento? 50, né? Meio litro de água em 1 litro significa 50%. Então, se eu conseguir colocar 500 ml de água dentro de 1 litro de solo, qual é a umidade, base, volume em porcentagem? 50. É isso que é a umidade, base, volume. Quanta água cabe num determinado volume de solo. Existe a umidade, base e massa também. A gente vai falar mais dela mais para frente. Tá? A umidade, base e massa é diferente, porque ela depende da densidade do solo. Você vai pesar a água e vai pesar o solo. Todo solo tem o mesmo peso? Não, né? Tem solo que a gente fala 1,3 de densidade, 1,4, 1,5. Quando a gente fala em 1,5 de densidade de um solo, significa que cada metro cúbico tem 1.500 quilos. Ok? Calcário, cimento, que são estruturas muito fininhas, que você então consegue, dentro de um grande volume, ter menos espaços vazios, chega a 2,5 de densidade. Por isso que calcário é tão pesado. Por isso que uma carga de um bitrem, quando está com calcário, vem pela metade. Senão o caminhão não aguenta de tanto peso. Tá? Não dá para encher um bitrem de calcário, ele é muito pesado. Beleza? Ó, ainda dá para pôr mais um pouco d'água. A água aqui já sumiu da superfície. E a garrafa está fechada embaixo, né? Então, o ar está saindo, não sei se quem está mais próximo aqui está vendo borbulhando, né? Aos pouquinhos, o próprio peso da água está fazendo o ar subir. O ar é menos denso que a água, assim como o óleo, que fica por cima da água, menos denso, então ele sobe. Mas alguma bolinha de ar ainda talvez fique presa aí, né, nesse sistema que a gente está fazendo aqui. Bom, então, vou ir colocando, adicionando água até que não fique, né, fica uma lâmina bem fininha em cima. Quanto que eu já consegui colocar de água nesse solo? Ó, tenho 150 ml aqui. Então, nós começamos com 500 ml, nós estamos com 350, ou seja, qual que é a umidade nesse momento dessa areia aqui, desse solo? Representa esse solo. 35%. É isso, olha que gostoso de aprender. Tá? Cabe mais um pouquinho, vamos lá. Bom, vou fazer isso para o outro solo também para a gente comparar, tá? Então, uma areia pura e o solo aqui do campus. Qual que é a porcentagem de argila do nosso campus, mais ou menos aí? Roda em torno de 52, 55. As amostras que eu tenho feito, pelo menos a gente sabe que a gente tem uma mancha de solo aqui em Chapadão, bem grande, tá? A gente vem aqui da SLC do campus, quando chega ali embaixo é arenoso. Então, a minha área a mais baixa do campus, a área que eu falo que eu faço pesquisa, ali dá 38,40, tá? Quem faz estudos aqui mais na parte superior do campus, acredito que tem área sim de 50, tá? A área que eu trabalho é bem acima da sua, deu 42 também, mas é por outra questão. Certo. Então, eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo aqui, agora que vocês já entenderam a dinâmica. Então, gente, quando eu tenho solo, não tenho um solo puro de areia ou um solo puro de argila, tá? O que um solo mais argiloso tem de vantagem sobre um solo arenoso? Bom, mais umidade, né? Quem falou, por favor? Mais umidade. Então, o que a gente acostumou, e como eu disse, às vezes a precificação das terras muitas vezes é feita pelo teor de argila do solo, ele retém mais água, né? Dentro de um solo argiloso, a água caminha mais lentamente, ele perde menos água. Um solo arenoso, você coloca a água, ela desce. Colocou água no solo arenoso, ela desce, né? Bom, o argiloso, a grande diferença é assim. Então,
Se eu melhoro processos no solo arenoso que diminuem a velocidade que essa água vai embora, que ela percola, se eu melhoro a capacidade desse solo armazenar água, capacidade de retenção, que a gente fala tecnicamente, então eu começo a igualar o solo arenoso com o argiloso. E aí eu tenho algumas vantagens do arenoso. O arenoso é muito mais fácil de trabalhar. Choveu, você pode ir lá plantar em seguida. Não vai ficar emplastando os discos ou a sua plantadora, né? Para colher também, a compactação é menos acentuada. Tem uma série de vantagens. É mais leve para se passar uma máquina, um escarificador, enfim, fazer uma operação no solo arenoso do que no solo argiloso. Então, por isso que hoje as terras arenosas estão sofrendo muita valorização, porque descobriu-se metodologias, manejos eficientes de se trabalhar solo arenoso. E eu brinquei que não existe solo 100% arenoso e 100% argiloso, mas tem áreas aí que parecem uma areia de praia, né? Tem áreas, sim, eu já fiz pesquisa aqui na universidade em áreas perto de Paraíso das Águas que tinha de 7 a 9% de argila apenas. É aquele solo que, na época seca, você vai de carro baixo lá, você atola na estrada, atola na areia. E que interessante, né? Se você tiver algum caminhão-pipa perto, o jeito mais fácil de desatolar um carro da areia é umedecendo a areia. Aí ela fica mais densa. É o contrário do solo argiloso. Legal pensar assim, né? Bom, então vocês viram, é lento o processo de infiltração de água. Quando dá um chuvão, uma chuva de intensidade alta, tá? O que é uma chuva de intensidade alta? Eu posso ter uma chuva de 80 milímetros, que cai em 1 hora, ou uma chuva de 80, que chove um pouquinho de manhã, depois chove mais um pouco à tarde. Essa chuva fracionada, ou ainda ficou horas chovendo para totalizar aquela quantidade, ela consegue infiltrar todo o solo. Agora, uma chuva de maior intensidade, o solo não tem como infiltrar toda essa água. É por isso que no quintal da casa de vocês, quando dá uma chuva pesada, começa a acumular água, às vezes entra até na varanda. E tem grama ali, tem um gramado. A área verde, que inclusive é obrigatória, né, no plano diretor dos municípios, e que bom, né? Mas, gente, se nem o solo tem a capacidade de infiltrar a quantidade de água que cai por área dele, imagina na sua casa que a maior parte dela é impermeabilizada, tem telhado, tem calçada. Então aquela água que vai para aquele pedacinho verde ali, ela vai ter que ir para um bueiro, e do bueiro ir para uma calha coletora, enfim, um sistema, né, de captação de águas pluviais. Tá? E é muita água. Então, de novo, às vezes a gente olha para o ralo da nossa casa, seja o ralo da calçada, de onde for, achando que a água dali ela vai embora, ela desaparece. Na verdade, não, ela é um problema de difícil solução. Quanto maior uma cidade é, mais difícil é mandar embora toda aquela água. E o final de qualquer galeria de água de drenagem vai ser um córrego, um rio. É assim, é a geografia. A água vai para o lado mais baixo, né? Então a cidade vai retirando a água, a nossa água. Não adianta ficar pondo culpa nos outros, né? A gente não querer pôr culpa nos outros. Tá bom, mas então você vai fazer o quê? Compra um monte de cisterna, não vai caber toda a água que cai no seu telhado, não cabe. Tá? Dá para reservar toda a água? Não, se você pode reservar um pouco, ótimo, mas você não vai conseguir reservar toda. Imagina a prefeitura, não tem como. As grandes cidades, sabe o que elas fazem com os canais de drenagem? Arborizam em volta, fazem uma ciclovia, fica bonito. É uma maneira legal de resolver um problema e ainda até esconder um pouco o problema. Porque, a hora que chove, aquilo ali vira uma vazão muito grande de água de fato. Imagina, é a água que caiu do meu telhado, junto com o telhado do vizinho, do seu vizinho, do outro do bairro, do outro bairro, que vai se juntando tudo num local só. Né? Então, de novo, não é fácil controlar. Bom, então agora o nosso arenoso ele já parou de descer a água, tá? Então tá aqui. Ó, por enquanto no arenoso coube, sobrou 100 ml. Ou seja, quantos ml eu coloquei aqui no solo arenoso? 400. Então num volume de solo com poros, com porosidade,
eu consegui colocar 40% de água. Ou seja, 40% base de volume. Só que esse solo está saturado. É legal manter esse solo em 40% de umidade? A planta vai sobreviver aqui? Não. Mas tudo bem. Aqui é uma garrafa que está fechada. Então nós vamos abrir ela e deixar drenar o excesso. Mas antes, eu quero pegar um sensor de umidade. Que isso aqui é muito legal para quem for da área, quem for da consultoria, enfim. Ter isso em mãos, para você chegar numa área e não ficar no chutômetro. Embora, gente, quem está acostumado com solo, tem várias metodologias, mas na verdade é uma sensibilidade que você cria, de pegar o solo e acertar com um bom nível de precisão qual é a umidade dele, tá? Então, tanto o solo argiloso, vocês já viram aquela questão para descobrir se é argiloso ou arenoso, faz um rolinho, se não quebrar e tal. Tem essas técnicas, isso ajuda muito no dia a dia, viu? Não fica pensando que é só aplicativo, que toda hora você vai recorrer ao celular, à tecnologia, não. Tem coisas que é importante você saber ali no sentimento, no feeling, na experiência profissional sua. Né? Não dá para ficar recorrendo toda hora à tecnologia, não. Mas, vamos dizer que você está lá, então. Esse aqui é um TDR, tá, gente? TDR, deixa eu lembrar, Time Domain Reflectometer, se eu não me engano, do inglês, tá? É a reflectância no domínio do tempo. Basicamente, gente, vou explicar de uma maneira simples, tá? Porque, claro, que isso aqui é uma tecnologia um pouquinho complexa. A água é condutora de energia, concordam? Uma das melhores condutoras. O ouro é mais condutor, mas a água é uma condutora de energia. Se eu mandar um pulso elétrico positivo para essa sonda externa, a sonda interna ela vai receber esse pulso elétrico. Se aqui está em ar, o ar ambiente, o ar é um péssimo condutor de energia. Não conduz. Então, se eu mandar um pulso elétrico, ó, reflectância no domínio do tempo. Se eu mandar um pulso elétrico aqui, quanto tempo vai demorar para ele ser lido pela sonda do meio? Depende do condutor, do meio condutor que eu tiver aqui. E se eu colocar dentro da água pura? Vai ser rápido, muito rápido. A hora que eu mandar o pulso, ele já leu de volta. Ele recebeu. Agora, se eu coloco num solo que não é pura água, e o solo sozinho é também um péssimo condutor. Úmido é a água que conduz. Então, tendo água no solo, também vai demorar pouco para ele ler. Basicamente, assim o funcionamento. E para ter uma precisão maior, você tem 3, né? Então, é como se, digamos assim, é como se você mandasse o pulso pelas duas externas e captasse pela do meio. Ok? Tentando fazer uma explicação simples, tá? Simplificadas do funcionamento do equipamento. Vou aproveitar para colocar um pouco mais de água aqui no solo mais argiloso, até que pare de drenar. Então, gente, vou ligar o nosso sensor. Não vou citar a marca, tá, gente? Para não falar que eu estou fazendo propaganda, que eu estou ganhando alguma coisa com isso, né? Mas, assim, sensor de umidade tem que ter qualidade, tá, gente? Tem uns de jardim que o cara investe 2 milhões num pivô de 100 hectares e vai comprar lá na casa agropecuária um sensorzinho de molhar planta para fazer manejo de irrigação. Porque ele acha caro 10 mil reais no sensor, 20 mil reais no sensor. Aí fica difícil, né? Então, vamos lá. Ligando ele. Vou colocar aqui no solo saturado. E vou. Vem uma testemunha aqui. Roger, vem cá, vamos ver aqui juntos. Eu tinha combinado isso antes, né, Roger? Ó. Leitura do sensor, vou clicar, tá? E ele vai aparecer aqui, quanto que tá vendo aqui? 40,40%. Porcentagem, base e volume. Solo saturado, eu consegui colocar 400 ml de água, que equivale a 40% do volume, e o sensor está me dizendo aqui. Ok? Se eu estou com o solo saturado, obrigado, Roger. Depois eu pago o valor combinado.
Então, gente, vou até aproveitar, né, já que eu estou filmando, para ficar um visor aqui também, né? Olha a prova, né? Então, esse é um modelo de sensor, tá aí o valor livre. E vou aproveitar esse break para colocar um pouquinho mais de água, ainda está cabendo água aqui. Ok, gente, tentar não fazer molhaceiro aqui, né, fazer bagunça. E abrir essa garrafa aqui agora. Eu coloquei uma flanelinha no fundo, um tipo de um algodão, só para não sair o solo, né? Olha lá. Sabe o que está acontecendo agora? O solo ele é fechado embaixo. Nas profundidades de cultivo nossa, não. Ele até tem a camada compactada lá embaixo, né? Geralmente a rocha que forma, o pessoal fala rocha manha, né? Enfim, o que está acontecendo aqui? A água gravitacional, a água está descendo por força gravitacional. Pressão atmosférica agindo nos poros do solo e expulsando o excesso de água. É o que a gente chama de água gravitacional. Então, gente, se eu medir a água que saiu do solo agora, eu tenho o volume de água que estava ocupando os macroporos. Macroporo não segura ninguém. A água da saturação é ocupar todos os poros. A porosidade total, então, desse solo aqui, vocês acabaram de descobrir, é 40%. Por quê? Eu ocupei todos os espaços vazios desse solo com água e transformei isso numa leitura de umidade. Então, a umidade na saturação, ou seja, quando eu colocar o máximo de água que cabe no solo, significa que eu enchi todos os poros com água. Ou seja, qual foi o volume de água mesmo? 400 ml em 1 litro de volume de solo. Ou seja, 40%. Então, a porosidade total do solo é 40%. É isso. Só que agora, eu estou representando a realidade, eu estou deixando essa água descer, né? Ó, ainda vai ficar drenando por um dia, mais ou menos, se eu deixar aqui, vai ficar pingando água, tá? Mas já diminuiu o fluxo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, então sobrou aqui 100 ml, vou descartar essa água. E vou medir agora quanta água que drenou por ação gravitacional. Tem até umas coisas interessantes que eu queria que vocês ajudassem a eu pensar se faz sentido. Quando a gente fala assim lá no laboratório, para descobrir a capacidade de campo, é preciso colocar na mesa de tensão a 60 centímetros de coluna d'água. Ou ainda a literatura diz que para solos tropicais você pode usar de 60 centímetros unidade de pressão, lembra da hidráulica, hein, gente? MCA, metro coluna d'água, centímetro coluna d'água. Unidade de pressão convertida a pressão unidade. Poderia ser bar, quilopascal, certo? Mas para lembrar então, equivale ao peso de uma coluna de água de 60 centímetros a 1 metro. Então até 1 MCA é a pressão que você precisa colocar para extrair essa água, para dizer que aquilo ali equivale à água gravitacional. Aí o que eu falei que eu quero que vocês me ajudem a pensar? Concordam comigo que se for para pensar pela lógica, para achar a capacidade de campo, deveria ser a pressão atmosférica local. Ué, é a pressão atmosférica que empurra a água, que faz a água descer pelo solo. Então, estão vendo que nem tudo a gente fala assim, nem tudo é uma receita de bolo? A gente precisa ter opinião crítica e pensar. Então, assim, nessa faixa de 60 a 1, por que não trabalhar com a pressão atmosférica local como sendo uma referência de chegar à umidade na capacidade de campo? Bom, gente, então tá lá, ó. Drenou mais um pouquinho. Vou deixar aqui. Esse momento que para de drenar, como eu disse, para um solo arenoso, ele drena rápido comparado a outros solos. Então, para um solo arenoso, é mais ou menos um dia que ele leva para perder o excesso de água, ok? Esse solo arenoso aqui, gente, ele, claro, como não dá para a gente esperar um dia, né? Vocês viram, praticamente parou, mas vai ficar pingando mais um pouquinho, né? Então,
agora nós dizemos que esse solo está em capacidade de campo. O que é a capacidade de campo? É o máximo de água que ele consegue reter. A saturação é o máximo de água que eu consigo colocar nele. O máximo de água que cabe no volume poroso dele, 40%. Tá? Agora, deixa eu só aproveitar e umedecer mais um pouco. Ainda está cabendo água no solo argilloso nosso aqui. Ó. Então, esse momento que a água gravitacional parou de descer, o solo ainda está muito úmido, mas não está saturado, concorda? Está bem úmido, mas não está saturado. Então, quantos por cento que eu tenho agora de umidade? Vamos olhar primeiro pela metodologia simples aqui, ó. Está passando um pouquinho de 50 ml, tá? Vou até colocar, depois vocês vão ter acesso, né? Para eu não ficar incomodando toda hora o Rogers aí. Então, está passando um pouquinho de 50 ml, 60 ml, tá? 60 ml equivale a quantos por cento do volume que nós estamos trabalhando, que é 1 litro? 6. Estava medindo 40,40. Nós perdemos quantos por cento de água? 6. Então, a leitura deve ser em torno de quanto? Vamos lá. Então, vamos lá. 30,9. Está registrando aqui, tá? Então, 40 menos mais ou menos 6, teria que dar uns 34, e como eu disse, ainda está drenando um pouco, continua drenando, tá? Então isso a gente pode vir tendo essa referência mais para frente, olhar de novo, enfim. Mas basicamente, agora, claro, também nenhum sensor é 100% preciso, tá? Mas eu posso garantir para vocês que aqui, como vocês viram que bateu em cima o 40, é porque já perdeu mais um pouco de água e assim vai. Então, hora que parar de fato, por exemplo, a hora de estabilizar daqui um dia, a gente vem aqui, vai estar muito próximo do valor real. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, gente. O que é umidade, o que é porosidade. Então, vejam, nós chegamos a 41, né? Desculpa, a 31. Então, de 40 para 31, ou vamos considerar a água aqui então, né? Quanto que eu medi, não é difícil medir o volume tão pequeno, mas é isso, um pouco mais de 50, 60. Então 6%. 6% equivale ao quê? A água que drenou, a água que saiu do solo. Essa água estava onde mesmo? Nos macroporos. Macroporo não segura ninguém. A ação gravitacional retirou o excesso de água que estava nos macroporos. Ou seja, quantos por cento de macroporos eu tenho nesse solo? 6. É isso, precisa de fórmula? Para entender isso não precisa, né? Então, de novo, gente, cuidado. Quando a gente vai estudar, a gente tem a mania de querer ficar decorando as coisas. O que a gente precisa, eu falo isso desde a hidráulica, o que a gente precisa é lembrar que, para escrever um livro, para desenvolver uma fórmula, primeiro, aquela pessoa, ela fez uma observação, e aí ela precisou transformar aquilo numa linguagem matemática para passar para o livro. E a gente faz o caminho inverso, a gente vai estudar o livro para tentar enxergar o que o cara observou. Aí a gente fica muito preso naquela teoria, naquela fórmula. O importante, mais importante do que pegar uma fórmula e saber de cabeça e decorar, é entender o que você está fazendo. Certo? Bom, aqui no colega argiloso ainda está cabendo água. Coloca mais um pouco, tá? Enquanto a gente vai conversando. Ou seja, gente, então o que a gente descobriu por enquanto, que eu brinquei que o copo ia ensinar muito pra gente hoje, né? Nós já entendemos o que é saturação, o que é umidade na saturação. Umidade na saturação é a mesma coisa que porosidade total, então, porque é a água ocupando todos os espaços porosos, porém, para nós, não é interessante, porque a planta não sobrevive em condições saturadas, ela precisa de um pouquinho de ar, ela precisa de poros com ar. Então, na capacidade de campo, o que acontece com a nossa porosidade de ar? 6%. Né? 6% foi o que drenou nesse solo por ação gravitacional. Então, qual é a aeração? É a porosidade de ar. É que é feio falar porosidade de ar, mas fica mais fácil, mais didático de entender. É o volume de poros
que se eu conseguisse, se eu fosse um micro-organismo com um paquímetrozinho medindo todos os poros, não dá para fazer isso, então a gente enche com água e mede água. Ou usa um sensor. Então eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e mostrar um sensor, um aplicativo, mas você ia olhar para uma tela digital, ver o número e não ia ver o que é mais importante, o que está por trás. A lógica. O que isso representa. Ok? Bom, e agora, gente? O que vai acontecer com esse solo? Como que, se ele parou de perder água, ele passou um dia, ele parou, não está drenando mais a água dele. Agora é o que ele retém de água, é a capacidade de retenção de água dele. Ok. Nesse momento, como que é possível retirar água desse solo? Tem duas formas principais. Evaporação, a água sai por cima, por baixo parou. Né? Transpiração. Sabe por quê, gente? O solo tem uma coisa muito interessante, que ele se autoprotege. A natureza ela é perfeita mesmo, né? Nós temos uma camada de cerca de 4 centímetros que ela protege o próprio solo. Um solo nu, ó pessoal, por favor, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Um solo nu, sem cobertura, basicamente ele está perdendo água numa relação 1 para 1 quando ele está saturado até a superfície. É mesmo uma bacia com água evaporando e um solo saturado evapora na mesma taxa. Mas logo após secar essa camadinha de cerca de 4 centímetros, veja, para que a água que antes estava evaporando com facilidade, para que ela saia de dentro do solo, eu preciso ter o calor chegando, a temperatura, a radiação. Lembrando, não é só temperatura, não é só vento. O vento também contribui, mas a radiação é energia, gente. É a principal energia, é a radiação, tá? O principal elemento que mais contribui para a transformação de água do estado líquido para o estado de vapor é a radiação. Não é à toa que a gente transforma a radiação em energia com painel solar, né? Então é energia. Ok, coloquei energia nesse solo. O que acontece então? Enquanto eu tenho água, o solo está úmido até a superfície, está evaporando na relação 1 para 1. Tudo que o meio está necessitando está indo para a atmosfera, né? O ar está buscando equilíbrio. Acontece que a partir do momento que seca essa água dos poros na superfície, nessa camadinha, para que continue tendo evaporação, esse balanço de energia, ele precisa conseguir atingir a água que está nessa camada mais profunda, fazer ela sair do estado líquido, ir para o estado de vapor, e no estado de vapor ela ainda tem que caminhar pelo solo, pela camada que secou, para conseguir sair do solo. A partir do momento que secou a camada superficial, a velocidade de perder água de maneira direta é muito baixa. Aí a gente fala... Então, gente, imagina. A partir do momento que secou a camada superficial, o próprio solo está protegendo a água que infiltrou, que está mais profunda. Só que aí tem um pessoal que fala assim, maneja no bico da botina. A gente vai lá, bate a bota e fala, nossa, tá seco, tá sendo poeira. Bora irriga, bota água. Gente, amanhã vai estar assim de novo, porque a camadinha superficial ela seca mesmo, é a água que vai evaporar. É por isso que a gente precisa cavar um pouquinho e olhar um pouco mais profundo. Afinal, as raízes vão estar aqui, a raiz não está só nos 4 centímetros. Esse 4 centímetros ele contribui? Contribui, porque a gente acabou de ver que 40% do volume cabe de água. Então, em 4 centímetros, se eu pegar numa área agrícola, 1 hectare, ou que seja a nossa unidade de produção, 1 metro quadrado, 4 centímetros, 40% desse volume cabe de água. Então, contribui? Contribui. É aí que a palhada junta. A tal da palhada, a tal da cobertura, o que ela faz? Ela protege essa camada de 4 centímetros, não deixando essa água sair. Esse que é o grande efeito. Então, pelo amor de Deus, gente, quando ouvir essa palavra palhada, pensa, não é só a palhada, é o sistema radicular que está dentro do solo, estruturando o solo, que vai virar matéria orgânica depois que decompor. Geralmente as braquiárias, por exemplo, por que são tão utilizadas? Porque o volume não é só na superfície, o volume de massa.
ela enraiza como se fosse uma cabeleira, um sistema radicular muito volumoso. E aquilo ali já está incorporado no solo, né? Porque ela incorporou naturalmente. Então, o grande efeito das coberturas não é a cobertura em si, é toda a estrutura que faz no solo. A cobertura ela é importante? Mas do ponto de vista de água, se a gente utiliza 50 centímetros, 70 centímetros, né, 1 metro de solo para o sistema radicular das nossas plantas, é esses 4 centímetros que a cobertura com a palhada está contribuindo de fato. E é por isso que quando você chega e passa o pé e arranca a palha, está úmido. Deixa ela sem palha e volta lá daqui um pouquinho. Vai estar seco. Entende? Então, de novo, gente, cuidado. Vocês são agrônomos e agrônomas. Cuidado em ficar achando que é só palhada, colchão de palha, colchãozão de palha, hein? Eu já olho para aquilo pensando em plantabilidade. Eu falo, que bosta que vai ser para plantar isso aí. Vai estiolar na hora de nascer, eu vou ter que passar rolo faca para ver se dá uma baixada nesse volume de palha. Então, não é a palha em si, gente. Outra, a palha ela demora para incorporar no solo e virar matéria orgânica. Tem tipos de capins aí que a gente usa, se não me engano, os de fibras longas, aí quem é mais da pecuária ou conhece alguém da zootecnia pode falar com mais propriedade que eu. Mas as fibras longas, elas demoram muito mais tempo para desidratar quando você desseca. Então você precisa dessecar 1 mês antes, 2 meses, às vezes 3, para a hora que você for plantar já ter diminuído o volume de palha. Então a palha em si sobre o solo, ela quase traz mais problema do que benefício. Ajuda sim, diminui a temperatura do solo, protege essa camadinha superficial, mas o milagre não está na cobertura em si, e sim no processo como um todo, no enraizamento desse solo. E lembrando, eu não preciso incorporar, né? O sistema radicular já está incorporado, ele vai sofrer a decomposição e se tornar matéria orgânica. Beleza, gente? Ok? O professor Ricardo falou que palhada é uma porcaria, pelo amor de Deus, né? Não vou sair da aula falando isso. Quero que vocês entendam tecnicamente os efeitos e qual que é o efeito verdadeiro do sistema palhado, tá? Não é só a cobertura, não. Bom, o solo argiloso finalmente parou de infiltrar água, tá? Ficou com uma laminazinha aqui na superfície. Então vamos ver quanto que sobrou. Menos de 50. Tá, gente? Um pouquinho menos de 50, eu diria que proporcionalmente 35, tá? Mais ou menos 35, 40. Para arredondar, para ficar fácil, 40, vai? Então, 40 ml, ou seja... Professor, você não tinha pausado? Não, eu já dei play de novo. 500 ml, sobrou 40. Quanto que eu coloquei de água? 46%, né? 460 ml em 1 litro de volume de solo. Eu vou ligar de novo o nosso sensor. Vou colocar para ler. 48.1, 48.10. Então, bateu? De novo, né? Tem aquela margenzinha de erro, tá? Tá dando 48 e outra, tá, gente? Sensor de umidade, você tem que colocar a sonda e aguardar um pouco para ela se ambientar ali, né? Onde ela está e depois... Então, como a gente está numa aula dinâmica, não dá para eu ficar esperando aqui, né? Mas a gente poderia ir fazendo outras leituras até estabilizar a leitura, ok? Quanto mais tempo, melhor, mas esses sensores eles são portáteis já para um uso rápido mesmo. Então está dentro de uma margem aceitável para a gente poder ter uma leitura rápida. Imagina você vai pegar um funcionário ou você vai pegar uma moto, rodar um talhão inteiro ou um pivô para fazer alguns pontos de leitura. Você vai ficar lá esperando muito tempo? Então assim, está dentro de um erro que é viável, né? Pela dinâmica do dia a dia ali, tá? Então, 48.10. Esse aqui tem como descarregar os dados, tá? Tem sim. Mas eu, sinceramente, gente, eu sou um pouquinho
cético com algumas coisas e eu faço os dois. Quando eu estou a campo, eu tenho medo danado de acabar uma bateria de um trem, de perder a informação, então eu falo, vou ter que voltar lá e fazer tudo de novo. Eu levo a anotação à mão e depois eu confiro, tá? Até porque às vezes a gente faz duas leituras num ponto, aí fica na dúvida, no outro faz 3, depois já não lembra qual foi o ponto que fez, né? Então é sempre bom ter uma planilhinha e anotando também, né? Bom, gente, então, até aqui o que a gente aprendeu? Primeiro, um volume de 1 litro de solo. Nós entendemos o que é porosidade total, que está ligado à umidade na saturação, é a mesma coisa. Umidade na saturação nada mais é do que a água ocupando todos os poros, então eu consigo descobrir através da água qual é a porosidade total. Entendemos o que é o conceito de capacidade de campo através da água que drena por ação gravitacional, o excesso de água. E a capacidade de campo, então, é o máximo de água que o solo consegue segurar, que ele consegue reter, certo? É o ideal, é o que nós na irrigação, por muitos anos, recomendávamos ao produtor. Olha, procura manter a umidade próximo da capacidade de campo, porque é a melhor disponibilidade hídrica para a planta. Concordam que à medida que vai secando, à medida que... Lembra? Secou a superfície, e agora? Agora a água não sai mais do solo se eu não tiver raízes ali, para que através do xilema a água entre na raiz, suba e saia no estômago. É a raiz que retira a água de profundidade. O sol consegue, a energia, a radiação, o vento, consegue retirar ela também superficial. Então, se você não tiver essas raízes, demora muito para um solo ir secando e perdendo a umidade em profundidade. Ok? Beleza. Então, eu tenho uma planta lá retirando água desse solo. Aí, esse solo vai diminuindo a umidade, né? Eu vou lá com o sensor, opa, tá 30, opa, 25. Qual que é o momento, então, que eu devo entrar com a irrigação? Qual que é o momento correto de subir a umidade novamente? Opa, eu já sei que eu vou converter isso aqui tudo depois para hectare, para área, através do milímetro. Nós vamos converter isso aqui para milímetro. Mas antes de chegar lá, qual que é o momento, então, que eu devo entrar com a irrigação? Gente, da capacidade de campo até o momento de ser o ideal irrigar, porque você concorda comigo, se está em capacidade de campo eu já irrigo, eu vou pôr excesso d'água, né? Eu vou estar colocando água no que seria a minha aeração, vou estar prejudicando a aeração. Então, de novo, por muito tempo, recomendava-se manter próximo da capacidade de campo. Só que, gente, antes a irrigação ela era feita em regiões muito secas, regiões que, se não tiver irrigação, não tem produção. Hoje em dia, até pela variância, pela variabilidade do clima, que é uma coisa natural, né? Não vou entrar na questão de mudanças climáticas. Falando a variância conhecida, anos mais secos, anos mais chuvosos. Então, hoje a irrigação ela é feita em regiões que tem ano que não precisa irrigar a irrigação. Mas tem ano que se eu não irrigar, eu perco, morrem as plantas. Então, se eu mantiver muito próximo da capacidade de campo, na hora que vem uma chuva eu perco ela. Ela não está contribuindo para o sistema solo para armazenar. Na verdade, eu já estava mantendo o solo úmido demais, aí veio a chuva, eu perdi a água da chuva, né? Eu estou saturando meu solo, vai escoar superficialmente porque não cabe, não tem onde entrar essa água. Então, nós temos que trabalhar a água disponível no solo com um certo cuidado. Tem gente até que propõe irrigação com déficit. E tem culturas que se beneficiam do déficit, é o caso do café. O café, para você uniformizar a florada dele, você aplica déficit um pouco antes. Aí ele vai utilizar tudo que ele tem ali, vamos dizer assim, a parte hídrica da planta, né? Tudo que ele tem de umidade nos tecidos internos, ele vai dar uma uniformizada ali ao longo da rama. E aí, a hora que tiver, que eles falam chumbinho, né? Que é o início do botão floral, todo ele pronto, se não irrigar, vai cair tudo, não vai segurar a carga, né? Que o pessoal fala bulbo aí. Aí a flor, talvez vai nascer a flor, ela vai abortar. Aí você vai e irriga. Então, uniformizou a carga, para que o café chegue a uma uniformidade melhor, influencia na qualidade. Assim como outras culturas. Agora, tem cultura que não tem como, você vai irrigar com déficit de alface. E por que a alface não pode, mas o café pode? Gente, tem umas coisas que é básico, é só você olhar. Lenhosidade, por exemplo, da planta. A alface, ela, acho que 80%, 90% dela é água. Se você pegar uma folha de alface e pesar, depois deixar ela murchar, ela quase some.
né? Então, assim, quanto maior o teor de água natural dos tecidos vegetais, mais sensível ela é à falta d'água, óbvio. E por isso a frequência de irrigação vai ter que ser maior. Já para uma cultura que a porcentagem de água dos tecidos vegetais dela é menor, ela também suporta uma frequência menor. Ela suporta alguns períodos de déficit. O que seria o déficit? O déficit é o momento em que nós estamos próximos do ponto de murcha. O ponto de murcha é aquele, gente, onde a umidade vai saindo pela transpiração da planta, né, entrando pela raiz, subindo pelo xilema, saindo pelo estômago em forma de vapor, e aí essa umidade do solo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que o solo seca? Não. É praticamente fisicamente impossível retirar 100% da umidade de um solo apenas deixando ele secar, naturalmente. Tá? Por exemplo, nós estamos agora em agosto aqui na região do Cerrado, uma região que chove pouco, aqui em Chapadão do Sul. Faz quanto tempo que não chove? Chuva expressiva. Deu uma garoinha outro dia que marcou 1,5 milímetros na estação meteorológica. Não fez diferença nenhuma. O que precipitou já evaporou na hora. Né? Mas, se a gente for lá agora e coletar uma amostra, pesar ela, colocar na estufa do laboratório e pesar ela de novo daqui 2, 3 dias, ela ficou mais leve. O solo muda de peso? Não. O que saiu dela? Água. Então, gente, é fisicamente impossível, em meios naturais, perder toda a umidade. Fica uma umidade, por isso a gente chama de residual. A umidade residual é aquela onde foi perdendo água, até ela ficar ligada tão fortemente ao solo por adsorção, que a planta não consegue mais, ela não passa mais para o tecido vegetal. Por uma diferença de potencial que a gente fala, isso eu vou deixar para falar mais para frente. Tá? Então veja, porosidade total, saturação, água gravitacional, chega na capacidade de campo, vai secar um pouquinho a superfície? Vai, mas depois, imediatamente após eu perder a água na camadinha superficial, o próprio solo, com palhada ou sem palhada, a água diminui muito o processo de evaporação de um solo, por questões físicas do solo. Então, a partir daí, é a planta que retira a água. A partir daí, a maior proporção de água que sai do solo é pela transpiração. Ela precisa entrar no tecido vegetal e sair pelo estômago. Tá? Até aí, ok? Então, gente, vamos conferir aqui agora o nosso solo saturado, argiloso. – 48,5. Vou fazer mais uma leitura. Ele demora muito para variar. 48,4. O ideal é esperar alguns minutos, né? Então, gente, quanto que coube de água no nosso outro solo arenoso? 46. Na saturação. 40, né? 40. 6 foi o que perdeu de ação gravitacional. Certo? Essas coisas é bom anotar aí, tá, gente? Bom, tá gravado também, né? Por isso que é interessante gravar, né? Então, esse aqui concordam que ele está cabendo mais água, ele tem uma porosidade maior. Que estranho, professor! O solo argiloso, partículas finas, tem mais porosidade. Olha como que tem coisas que é interessante. A gente olha para a areia, achando que a areia tem mais poros. De fato, são partículas maiores. Nesse caso aqui, ó, nós temos, gente, uma relação de macro e microporos no solo que somada, ela é a porosidade total. E descobrimos como que eu calculo ou que eu meço os macroporos, certo? A diferença não é micro? Então vamos voltar aqui para o solo arenoso, que a gente já tinha feito. 40% na saturação, porosidade total. Drenou 6%, caiu então para 34%, né? 34%. 6% é o que saiu de água, 34% é o que ainda tem. Microporos, porcentagem de micro. A diferença é que eu não vou conseguir usar toda essa água que está nos microporos, porque à medida que a água vai diminuindo a proporção com o solo, começa a se ter o processo que a gente chama de adsorção.
Não é a absorção, a distorção, que é aquele efeito onde, lembra que a molécula de água ela tem mais cargas positivas do que negativas? H2O. H mais hidrogênio, O negativo. São as cargas que tem gente que odeia química, que não gosta de estudar química. Isso é a base, né? Então, a molécula de água, H2O. Vamos ler isso aqui tecnicamente? A carga do hidrogênio é positiva, a carga do oxigênio é negativa. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, ou seja, ela é uma molécula dielétrica com um desbalanço de carga. Ela é mais positiva do que negativa. Ela até tem carga negativa também, mas ela é mais positiva do que negativa. Ou seja, quando eu olho para a molécula de água, não é um ratinho, tá? Não é o Mickey, não. Quando eu olho para a molécula de água, eu tenho mais carga positiva. Qual que é a carga do solo? Qual que é a carga da maioria dos fertilizantes do nosso interesse, da solução do solo? Negativa. Os opostos se atraem. Quanto mais carga positiva eu tiver, mais eu vou conseguir reter nutrientes, porque elas se ligam. Só que tem um lado ruim disso. O lado ruim é, quando a proporção de moléculas de água vai diminuindo muito dentro de uma estrutura que tem cargas negativas, essa força, essa ligação vai ficando tão forte que a água não sai mais do solo, ela fica presa por absorção. Tá? Aí um detalhe. Vamos abrir essa garrafa de solo argiloso agora? Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar a flanela aqui, senão vai virar um chocolate. Vão anotando, por favor, tá, gente? Agora a gente vai deixar drenar. Quase 50% de umidade, né? Ok. Na saturação. Então, gente, por que que, em geral, solos com mais argila retém mais água, drena menos? Ele consegue segurar mais água. Porque quanto mais argila, mais carga negativa. Desculpa. Fica à vontade. É 50% de umidade ou da saturação total do solo? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Saturação é a quantidade de água que eu precisei colocar no solo para ocupar todos os espaços vazios, certo? Isso é saturação, ou encharcamento, que o pessoal fala, né? Então, isso equivale aos espaços vazios, que é os poros, porosidade total. Tá? Então, cada solo, no caso ali, igual você demonstrou no solo argiloso no arenoso, vai ter diferença para Exatamente. o total que ele vai aumentar. Exatamente. Então, agora perdi o que eu ia perguntar. Ó, gente, por favor, perguntas são muito importantes, tá? Porque assim, às vezes você fica aí com vergonha de perguntar e tal, ou ainda mais, em algum momento dá uma perdida, é natural, ainda mais 4 horas de aula seguida ouvindo essa voz aqui que, né, não é nem o Cid Moreira, mas é uma voz da Clara Rachada. Então, eu sei que não fica com vergonha não, professor, peraí, deu uma perdida aqui. É melhor, eu sempre falo assim, não leva dúvida para casa. Estudar é aqui e agora, né? Senão depois o tempo que você teria, sei lá, fazer um exercício, para ter o teu dia a dia, aí você tem que ficar lá reestudando tudo e sozinho, né? Tá? Então, fica tranquilo, na hora que você lembrar, pergunta novamente, tá? Mas... É que eu tinha me perdido na parte que na saturação total, porque... A saturação é o máximo de água. A umidade com ele. Tá? É a mesma coisa, então... Isso. É o máximo de água que cabe no solo, né? Por isso não é saturação total. Talvez é por isso que está confundindo. Saturação é saturação, ela é o total de água, não existe meia saturação, né? O máximo de água que cabe no solo é a saturação. E a saturação nada mais é do que ocupar todos os espaços vazios com água, ou seja, nesse momento, a porcentagem de água que ocupa aquele volume é igual à porcentagem total de espaços vazios, porcentagem total de poros, a porosidade total. Beleza? Bom, gente, vamos lá.
Qual que é a grande diferença, então, do argiloso para o arenoso? Ou lembrando, não existe 100% argiloso. Existem proporções. Mas vamos pensar assim, um solo um pouco mais argiloso, né? A grande diferença é que quanto mais argila eu tenho no solo, quanto mais partículas de argila, mais carga negativa eu tenho. Se eu tenho mais carga negativa, eu tenho mais moléculas de água para se ligar nas argilas. Então, eu retenho mais umidade no solo argiloso por causa da questão das cargas. Só que, lembrando, a umidade residual de um solo argiloso também vai ficar, o que fica de água presa, que não passa mais para a planta, também é maior no argiloso. É por isso que muitas vezes, gente, a gente valoriza tanto o solo argiloso, mas a gente precisa entender essas questões físicas ou físico-hídricas, porque assim, o que importa para nós é a distância entre a capacidade de campo e o residual, aquela água que você não tira do solo de jeito nenhum. Essa a gente chama de água disponível. O que está disponível para a planta é essa distância entre a porcentagem da capacidade de campo até chegar naquela umidadezinha que eu só tiro se eu levar para a estufa. Naturalmente não dá para tirar. Então essa é a margem de porcentagem de água que eu consigo trabalhar para ver o momento que eu vou irrigar, o momento que eu não vou. Se eu vou esperar chegar próximo do ponto de murcha, aí depende da sensibilidade da planta. Tem planta que eu posso esperar quase no ponto de murcha para irrigar. Só que assim, se eu tenho irrigação, gente, eu tenho que pensar como uma plantação na horta. Lá, o pé de milho que está lá na horta é mais bonito do que o pé de milho que está lá no campo. Por quê? Se eu ficar esperando chegar no ponto de murcha para irrigar, a minha planta vai perdendo um pouco da qualidade, vai perdendo um pouco do potencial produtivo. Então existe uma umidade ótima que a gente tenta manter, que não é nem a capacidade de campo e nem o ponto de murcha. E essa umidade ótima no intervalo das duas é onde? Ela está mais próximo do ponto de murcha para culturas mais resistentes e mais próximo da capacidade de campo para culturas mais sensíveis. Professor, em regiões ali tipo Jauru, ali em Coxim, que são próximas de rios, em épocas do ano, a parte da noite ela fica muito úmido, a região ali. Então, por exemplo, assim, essa umidade do ar, ela pode substituir, por exemplo, uma chuva, porque a gente sabe que a irrigação não substitui a chuva. Mas a grande umidade, ela trabalharia com uma chuva, assim, questão de aproveitamento ou não? Muito pouco, porque as plantas não absorvem água pela folha. A planta só absorve, ela não absorve água pela folha, não absorve água pela bainha foliar, pela axila foliar. A água do cartucho do milho, ela não contribui para a parte hídrica da planta, ela evapora, tá? No máximo, ela contribui para não deixar a lagartinha do cartucho sobreviver ali, né? Mas, gente, é igual aquela história do orvalho. Nossa, só com orvalho. Olha, dá bastante orvalho lá. Calma, gente. Transforma isso. Tem necessidade de irrigar. Sim, porque é muito pouco. A quantidade de água que se forma ali é quase irrisória. É como um chuvisqueiro de 1 milímetro, 1,5 milímetros, contribui. Nas primeiras horas de sol vai secar. Então, assim, dá uma pequena contribuição. Às vezes, vamos dizer que você fez um plantio de pastagem ou uma planta de cobertura que você semeou muito raso. A semente está ali muito na superfície. O orvalho vai contribuir, porque naquele momento que a sementinha, a proporção do tamanho da semente, uma gotinha de água, já dá para quebrar a dormência da semente, ela hidrata, aí ela vai germinar e emergir. Ajudou, mas não faz milagre, né? Não vai contribuir ou substituir não, tá? Pensa assim, é como quando dá um chuvisqueirinho de 1 milímetro, 1,5 milímetros, logo aquilo ali já vai secar, né? Então, o efeito do orvalho ele é bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Então, retiramos aqui a água, vou jogar o restinho fora, né? Tinha sobrado menos de 40, vou descartar, para a gente medir o que drenou aqui do solo argiloso. Ele ainda está drenando, e aí a grande diferença entre os dois solos, gente. O solo arenoso, um dia, praticamente, já chega em capacidade de campo, já drena o excesso, drena a água gravitacional.
Um solo argiloso, às vezes, leva 3 dias, 4 dias. Ele tem uma drenagem mais lenta. Então, olha só. A gente olha muitas vezes, mas o solo argiloso fica úmido por muito mais tempo. Sim, mas ele também fica saturado por mais tempo. Ele também fica fora da umidade ideal, ou seja, umidades acima da capacidade de campo, ou seja, pouca aeração, menos espaço para os poros, também fica por mais tempo, tá? Então, o nosso solo argiloso, se eu deixar ele aqui drenando, eu vou vir aqui amanhã, vou vir depois da manhã, vou vir depois, ele vai continuar perdendo água, tá? Mas, proporcionalmente, né, deixa eu tirar mais essa aqui. Vocês viram, a areia drenou rapidinho, né? A areia parou de pingar, diminuiu muito o fluxo aqui de drenagem, muito mais rápido, não foi? Por quê? Porque a areia, gente, não segura ninguém também. Não é só os macroporos. A areia não tem carga. Quem tem carga é a argila. A areia não tem carga. Então, gente, a areia não tem capacidade, ou tem uma capacidade muito menor de reter. Só que isso vale tanto para a capacidade de campo, como para o ponto de murcha. E lembra que o que importa é o intervalo de água disponível, da capacidade de campo até atingir o ponto de murcha? A areia, o ponto de murcha é quase o zero, ou seja, dá para usar quase que 100% da água. A água vai ficar disponível para a planta quando chegar quase no zero de umidade. O argiloso não. O argiloso às vezes está lá com umidades até de 15%, 18% e já não está mais disponível para a planta. É quando você pega um dia de muita energia, muita demanda atmosférica, aquele dia quente, enfim, combinando as variáveis meteorológicas, principalmente temperatura e radiação, e você olha assim e você fala, caramba, mas faz 2 dias que eu irriguei, as plantas já estão virando a folha lá, já está murchando. Pois é, porque a quantidade de carga negativa ligada à molécula de água com carga positiva já é tão forte o processo de absorção, que naquele fluxo, naquela velocidade que eu estou tendo demanda, o solo não está permitindo essa água entrar na planta, não. E aí a planta às vezes começa a querer murchar mesmo com água no solo. Conforto térmico nós vamos falar outra hora, tá? Mais pra frente. Então, gente, o fluxo de água subindo pela planta ele também é importante porque se você está lá no Mato Piba, lá no Pará, lá na divisa, na linha do Equador, concordam que lá a demanda atmosférica é mais alta, lá eu tenho mais radiação, lá as plantas evapotranspiram mais, a taxa é maior. Ou seja, o xilema não é um canudinho de proporções do tamanho de um fio do cabelo, por isso que ele fala capilar, né? É um tubinho por onde a água sobe pela planta, o início dele é a radícula, o final é a câmara estomática, o estômago. E a água entra hidratando e trazendo com ela os nutrientes que tiver na solução do solo, mas o que sai é água, o resto fica, né? Então, se eu tenho uma demanda atmosférica muito alta, mesmo tendo umidade no solo, não sobe nessa velocidade a água. E às vezes a planta murcha mesmo assim, tá? Então, irrigar lá no Pará é diferente de irrigar aqui em Chapadão, é diferente de irrigar no Rio Grande do Sul. Beleza? Então, falamos de mais dois assuntos importantes aqui. A sensibilidade das plantas, que é a tolerância a períodos maiores sem repor a água, né? E também sobre fluxo de água, sobre demanda atmosférica, sobre demandas maiores e menores. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Vou tirar mais um pouco aqui. Vamos olhar a umidade novamente. Vou ligar o sensor. Estava com 48, né? Quase 50. 44,8. Era 46. Vou arredondar, fica fácil, hein? Estava em 48, 45. Quanto que caiu? 3%. Tá? Então, gente, estão vendo como que demora para sair o excesso de água do solo argiloso? E muitas vezes, gente, a gente ganha mais dias num solo argiloso. Não é necessariamente porque solo argiloso retém mais água.
ele demora mais para perder água. A planta vai passar mais tempo em condições desfavoráveis pelo ponto de vista do excesso de água, inclusive. Mas é claro que ao longo de um período, às vezes, então, como demorou para perder o excesso, alguns dias qualquer planta tolera ficar numa condição de pouca aeração, pouco ar no solo. Então, esses dias a mais vão ser somados no intervalo onde, nossa, olha lá, a soja que estava, o milho que estava, o feijão que estava na área arenosa, com 15 dias já está tudo murcho. E aqui na área arenosa, a argilosa ainda está começando a dar sinais agora. Ah, aguentou mais uma semana a mais. Sim, porque demora dias para perder o excesso. Não é a diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcho que muda muito. Porque o que acontece? Um solo arenoso, vamos pensar como se o solo fosse uma caixa d'água. Eu não gosto muito desse exemplo, porque tem gente que confunde um pouco as coisas, né? Mas vamos dizer que se fosse uma caixa d'água, o máximo que eu tenho aqui de solo, e lembrando, existe umidade base volume de 100%? Se eu pegar o sensor e enfiar dentro da garrafa d'água, 100% de umidade. Então, eu também já ouvi gente técnico falando isso, hein, gente? 100% de umidade é você arrancar o solo, abrir uma trincheira e encher ela d'água. Isso é 100%. É por isso que o máximo de água de um solo vai estar em torno de 40%, 50%. Porque o resto é partícula sólida do solo. Certo? Então, vamos imaginar que um solo arenoso, eu tenho, vou até fazer aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo. O solo arenoso ele vai ter uma capacidade de campo numa porcentagem menor. Ou seja, é como se fosse a minha caixa d'água, chegou na saturação, o máximo de água que entra no solo, o resto vai ser escoamento superficial. Perdi a água gravitacional, sobrou 40%. Só que, quanto mesmo que foi que a gente mediu depois, a diferença que perdeu? 6, né? E vai continuar perdendo até amanhã. Então, nós chegamos a situações, gente, de solos arenosos, que sobra apenas 4% de água residual. Ou seja, quanto que eu tenho de água disponível? Água disponível para a planta. 40 menos 4, que é o que não sai dali por risco nenhum. 36% de água disponível. E lembra, gente, não é porcentagem, não é número, não é continha para decorar. É água, é volume de água. Aquela porcentagem representa um volume. 36 é 360 ml em cada litro de solo. Ou 360 litros em cada metro cúbico. Porcentagem. Ou num hectare. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Por 1 de profundidade, 10 mil metros cúbicos. 36% disso dá quanto? De 10 mil? 3.600 metros cúbicos de água. É isso. E 3.600 metros cúbicos de água, então, que estaria disponível para a planta. É assim que a gente faz a conta. Quanto que está saindo por dia e quanto que eu tenho que repor. Só que a gente transforma isso em milímetro, por quê? Porque o milímetro nada mais é do que litro por metro quadrado. Já vou fazer um intervalinho, tá, gente? Pra gente tomar uma água. Milímetro é litro por metro quadrado. Se eu pegar 1 litro d'água, pegar esse chão aqui, ó, separar um quadradinho dele, impermeabilizar, fazer uma bordinha aqui e despejar 1 litro d'água, forma uma lâmina de 1 milímetro de altura. É isso. É isso que é um milímetro. Então, cada milímetro representa 1 litro em cada metro quadrado. Ou seja, cada milímetro de chuva representa 10 mil litros em 1 hectare. 10 mil litros d'água por hectare. É por isso que não dá para fazer irrigação com caminhão-pipa. Por isso que não dá para você achar que você vai lá com o caminhão-pipa, com o teu caminhão bombeiro, com o seu trator com tanque, e vai jogar água e vai fazer alguma diferença. É muito pouco, gente. Cada milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, em 1 hectare, são 10 mil metros quadrados,
cada milímetro equivale a 10 mil litros. Só que por dia as plantas perdem, claro que depende da quantidade de energia do dia, mas perde ali seus 5 milímetros, às vezes 8. Então, se fosse 5, 50 mil litros d'água por hectare. Não dá para fazer de caminhão-pipa. Tá? Beleza? Vocês vão ver caminhão-pipa ligado a sistema de irrigação para aplicação de vinhaça concentrada. Aí é outra coisa. Você não está aplicando pela parte hídrica, você está aplicando pela parte nutricional. Você pega a vinhaça, você evapora uma boa parte da água dela para concentrar o potássio e aí você aplica via sistema de irrigação. Muitas empresas levam com o caminhão, engata no próprio caminhão e aí aplica o potássio naquela forma líquida, naquela fonte que é a vinhaça, tá? Não estão fazendo pela quantidade de água, beleza? É pelo potássio que está concentrado naquele líquido. Bom, gente, qual que é a grande diferença para o argiloso? O argiloso estava com uma umidade de quase 50%, né? Quando chegou, então, drenou um pouquinho de água da água gravitacional, chegou na capacidade de campo. Então, beleza. Aí, qual que é o gargalo aqui? Estava com 48, vou arredondar para 50, tá? Fica fácil de fazer conta de cabeça. A grande questão, gente, é que agora, à medida que a água vai saindo do solo, à medida que essa água, a planta vai retirando a água, e aí então eu vou me aproximando do ponto de murcha, o ponto de murcha, que é a água residual, como eu tenho muito mais argila, e a argila tem carga negativa, a carga negativa se liga com a carga positiva da água, e é um processo chamado adsorção, elas se prendem, ela retém, então sobra mais água residual no argiloso também, tá? Então nós temos situações, muitas vezes, onde sobra 20% de água residual, tá? Às vezes a gente chega aqui em situações de 20%, então a água disponível é quanto? 30, né? Do argiloso. E aqui? Então, cuidado, gente, com o que parece e não é. Você pode chegar a situações, sim, que a água disponível de um solo arenoso chega a ser superior à água disponível do argiloso. Nossa, aqui. Pode. Não vai encher a memória? Não, tranquilo. Era porque acabava de fazer muito tempo. Mas eu vou fazer um intervalo agora. Mas então, gente, ó, não vão sair por aí falando que o professor falou que o solo arenoso é melhor hidricamente. Não é isso, mas nós vamos fazer exercícios aqui reais, com amostras coletadas no campo. Aqui é claro que esses solos eles estão descompactados, né? Para eu colocar aqui dentro da garrafa, é lógico que ele está descompactado. Mas o que eu posso afirmar para vocês com todos esses anos trabalhando com isso, um solo desagregado é a mesma coisa que eu ter feito uma gradagem, um arado, né? Eu descompactei ele. A porosidade total, gente, é sempre a mesma. O que muda é, você quebrou os microporos e transformou em macro. A somatória dos micro com os macro continua sendo a mesma. Então, por que um solo desagregado seca mais rápido do que o solo do plantio direto que está agregado? Porque no solo que você não vem fazendo revolvimento dele, tem mais micro, e é nos micro que a água fica. Quando você mexe um solo, você revolve ele, você quebra os microporos e um monte de macroporo. Porosidade total continua igual. Só que ele está desagregado. Por que ele seca mais rápido? Porque é mais macroporo, a água, o macroporo não segura ninguém, a água drena e vai embora. Tá? Então, só cuidado com isso. Nós temos casos, e aqui eu trouxe, nós não vamos fazer a coleta, tá? Porque se todo semestre a gente for lá no campo coletar, nós não temos uma região próxima do campus de solo arenoso. Então, o que eu fiz? Amostra de Paraíso das Águas e amostra de Chapadão. Áreas em torno de 50% de argila, áreas em torno de 9% de argila. E nós vamos trabalhar os exercícios agora
com base em amostras reais de solo, em condição real de solo de densidade, para vocês verem que a água disponível desse para esse não é tão diferente assim. Então é manejo que muda, gente. Tudo é o segredo é o manejo. E é isso, quem sabe o segredo são vocês que vão sair por aí como agrônomos e agrônomas. Beleza?